Olá galera, hoje nós vamos falar sobre os números racionais, tá? Que por incrível que pareça, é um subconjunto dos conjuntos. Então nós vamos, inicialmente, vamos só fazer uma retrospectiva. Nós falamos do nosso primeiro conjunto que surgiu, que foi os números naturais. E logo depois, com a necessidade do homem de contagem, e como os números naturais eram poucos, surgiram os números inteiros, que são aqueles positivos e negativos. Logo em seguida, surgiu agora os números racionais. Ou seja, é o conjunto dos números que contém os números inteiros e os números naturais. Resumindo, até agora, conjuntos dos números racionais são todos os números inteiros e naturais. E o que engloba agora os racionais. Que no caso, o que é um número racional? O conjunto dos números racionais é aquele conjunto que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, com um divisor diferente de zero, e denominado conjunto dos números racionais. E é representado pela letra Q, tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele pode ser formado por números e podem ser escritos de dois quocientes, tá? De números inteiros. Sendo que o numerador sempre será dividido pelo denominador. E esse número pode ser representado em forma decimal ou em forma fracionária, tá? Então, alguns exemplos de números racionais. Menos 4/3, fração. Menos 1, número inteiro. Menos 1/2, fração. 0. 2/3 e 5. Professor, mas você falou números inteiros e números naturais aí. Por quê? Porque agora eu falei que todos os números racionais contêm os números inteiros e os números naturais. Então, até agora, se alguém perguntar para você o que é um número inteiro racional, você vai dizer são todos os números inteiros e todos os números naturais, englobando os números fracionários e decimais, sem contar que tem um porémzinho. Ele também pode ser escrito na forma de dízimas periódicas, ou seja, números decimais periódicos. Então, esse tudo se engloba nos números racionais, ok? Então, nós vamos passar para o primeiro exemplo, tá ok? Vou dar uma pausa aqui só para poder passar por exemplo. Bem, o nosso primeiro exemplo vai falar o seguinte. Ouçam o contexto. Na cidade do Rio de Janeiro, no dia de verão, pela manhã, os termômetros marcavam 27 graus. À tarde, a temperatura subiu 12 graus, registrando a máxima do dia. Então, a quantos graus chegou a temperatura nesse dia? Vou falar outra vez para ver se fica mais claro. Então, um certo dia de verão, lá no Rio de Janeiro, a temperatura marcava 27 graus inicialmente. Mas logo em seguida, à tarde, aumentou mais 12 graus. Então, qual foi a temperatura máxima nesse dia? Então, vamos só chegar aqui para o quadro. Qual foi a temperatura inicial? Vou colocar TI. Temperatura inicial foi de 27 graus que marcaram nesse dia, né? Depois dessa temperatura inicial, houve uma elevação de temperatura durante o dia. Então eu vou colocar E de elevação. A temperatura elevou, é L. Elevou quantos graus? 12 graus. E quer saber qual é a temperatura final? Então eu vou colocar TF de temperatura final. Quer saber qual é a temperatura final? Então é bem simples. Aqui eu não estou trabalhando com número inteiro negativo. Todos os números são inteiros positivos. Então eu vou utilizar o seguinte, ó.
27 mais 12. Então, a temperatura final foi igual a 27 mais 12. 7 mais 2 são 9. E 2 mais 1, 3. Então, a temperatura final chegaram a 39 graus. Então, isso é um exemplo bem prático de mostrar os números racionais. Só que aqui nós estamos usando o quê? Temperatura. Então, como eu utilizo temperatura, é bem fácil. Ou ela é positiva, ou ela é negativa. Então, vamos para o próximo exemplo. Vou só apagar aqui. Então, o nosso próximo exemplo é o seguinte. Valber, aluno do 7º ano, né, sugeriu aos seus colegas que doasse 2/5 do dinheiro arrecadado em uma festa a uma creche vizinha. Assim, poderiam comprar material de primeira necessidade, como leite e fraldas. A pergunta: que número decimal representa esse número? Então vamos lá. Primeira coisa, o número que nós estamos falando é 2/5. 2/5, que pode ser representado nesta forma ou nesta forma, certo? Aí a pergunta é: que número decimal eu represento este número, tá? Então o que vai acontecer? Lembrando lá das aulas anteriores que já foram vistas, que eu posso transformar um número fracionário em um número decimal. Como fazer? Eu vou pegar o meu numerador e dividir pelo denominador. E assim eu vou obter um resultado. Então eu vou pegar 2, dividir para 5, tá? Então 2/5. Então eu vou ter 2, pode ser dividido por 5? Não. Então o que vai acontecer? Eu vou acrescentar um zero no dividendo e 0, no quociente. Agora tenho 20. 20 dividido por 5 é 4. Então, esse número pode ser representado. Qual é o número decimal? 0,4. Então, é bem simples para você representar um número. Então, ele pode estar localizado, esse número, na reta entre 0 e 1. 2/5. Então, se eu representar aqui na reta, eu tenho o número 0 e tenho o número 1. Eu tenho 0,4, então esse número vai estar nessa posição aqui, ó. Ele vai estar entre 0 e o número 1. Então eu vou ter 0,4 na reta numérica, tá? Então o próximo exemplo. Bem, o próximo exemplo é o seguinte. De acordo com o levantamento feito pela prefeitura, 1/3 da população que compareceu às praias cariocas na festa da virada de ano eram turistas estrangeiros. Isso se dá pelo indicativo que os turistas voltaram a crescer lá de acordo com a necessidade e pela sensação de segurança. E em Copacabana compareceram aproximadamente 2.100 pessoas. Aí quer saber qual é esse número de turistas na praia de Copacabana? Então eu vou pegar aqui 2.100 e vou extrair 1/3 de 2.100. Então 2.100 é o total de pessoas que compareceram. 2.100 pessoas. E isso representa o todo, tá? E só compareceram na praia carioca 2.000, e no caso só compareceu na praia carioca 1/3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 1/3 de 2.100, tá?
Então eu vou fazer aquela expressãozinha básica, vou pegar um texto 2100. Vou organizar aqui para vocês um texto de 2100. Então eu vou fazer aquela multiplicaçãozinha básica. Então vai ser igual 1 vezes 2100, 2100 sobre 3. Então se eu pegar 2100 e dividir por 3, eu vou ter 700 mil pessoas. 700. Então de 2100 pessoas, 700 pessoas compareceram. Então meu resultado é 700. Só a mesma coisa se eu dividir e cortar os zeros, ó, 21 dividido por 3 dá 7. Cortei 2 zeros, faltam 2 zeros. Então compareceram 700 pessoas. Então vamos lá agora aqui, ó. Agora que nós vamos falar sobre representação numérica, tá ok? Então aqui eu tenho aqui o número 5 meio. Como eu localizo esse 5 meio aqui na reta numérica? Tem dois caminhos. Então eu tenho aqui, ó, 5 meio é igual a 2 inteiros e 1 terço, tá? Se eu voltar a fazer o caminho reverso, você vai entender. Mas primeiro vamos começar por aqui. Se eu quiser representar 2 meios, eu tenho 5 meios. Significa que eu vou pegar 1 inteiro e vou dividir em 2 partes iguais. Só que eu quero considerar 5 partes dessas. Então, ó, eu vou considerar 1, 2, 4 partes iguais, né? Então eu considerei 2, e esses 2 aqui são os 2 que está inteiro. E eu tenho, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Falta quantas partes? 5. Então eu vou considerar mais uma. Então significa que eu considerei 2 partes inteiras e eu considerei 1 desta meia. Então eu vou pegar aqui 1 meio. Professor, mas como é que dá 5 meio? Então eu posso fazer um processo contrário, eu posso voltar esse número aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar 2 vezes 2, que é a parte inteira, pelo denominador, que vai dar 4, mais o numerador, que é 1, e vou conservar a parte do denominador. Então olha só, 2 vezes 2 são 4, mais 1, 5. Então, vou considerar, manter o denominador, que é 2, e vou ter 5. Então, esse é o processo contrário. Então, toda vez que você for transformar um número impróprio em um número misto, você vai fazer esse processo aqui, ó. Toda vez que eu transformar um número impróprio em um número misto, eu vou obter dessa mesma forma. Então é o seguinte, depois que nós já aprendemos a fazer essa parte, como eu localizo agora ele na reta? Né? Então eu disse que é 2 inteiros e 1 meio. Agora eu vou olhar para cá. Como eu localizo ele na reta? Eu tenho 2 inteiros, então 2 inteiros é positivo, então ele é voltado para cá. Então 2 inteiros está aqui, ó. 2. E 1 meio é o que está entre 2 e 3. Então ele vai estar bem aqui. Vai estar voltado bem no meio aqui, entre 2 e 3. Então eu vou ter 1 meio. Então, na posição esse número misto, ele vai estar aqui, ó, 2 inteiros e 1 meio. Então, na reta numérica, ele se encontra nessa forma. Agora o seguinte, como eu transformar de novo um número misto em um número impróprio? Agora eu já vou transformar o número misto. Este processo que eu ensinei a vocês agora. Então deixa eu colocar aqui, apagar. Olha só, o exemplo vai ser o seguinte. A professora do 7º ano, após ensinar uma fração imprópria na reta numérica, lançou um desafio. Pediu que os alunos transformassem um número misto, 3 inteiros e 1 quarto, tá? 3 inteiros e 1 quarto, em uma fração
imprópria. Então, como é que eu resolvo esse 3 inteiros e 1/4 em uma fração imprópria? Da mesma forma que eu expliquei para vocês. Vou manter o denominador e vou fazer aquela multiplicaçãozinha, ó. 3 vezes o denominador mais, vou colocar entre parênteses, tá? 1. Então, eu vou obter, ó, conservo o denominador. 3 vezes 4 dá 12. Mais 1, que é igual, mantendo o 4, 13 mais 3, 12 mais 1, já estava dando o resultado, 13. Então, o número impróprio é 13, 13 quartos. Então, toda vez que você for transformar um número misto em um número impróprio, é dessa forma. Você vai multiplicar a parte inteira pelo denominador e somar com o numerador. Observa, ó, parte inteira é o 3 vezes 4, mais o numerador que é 1. Qualquer o numerador, tá? Então, toda vez que eu for somar, eu vou fazer desse formato. E aí eu vou transformar em um número misto. Vamos para o próximo exemplo. Bem, agora nós vamos falar sobre comparação de frações, tá? Com números racionais. Observe o seguinte, eu tenho menos 5 meios, 2 terços, 3 sétimos e 5 sétimos. Dois exemplos aqui diferentes. Quem é maior? Então, toda vez que eu tiver uma fração com o meu denominador negativo, ou seja, com a minha fração negativa, então tudo que tiver positivo ela é maior que ela. Então, 2 terços é maior que 5 meios, porque o sinal é negativo. Se eu tivesse menos 1 meio aqui, então toda vez que eu tiver um número mais próximo de zero, lembrando lá daquela linha da reta, enquanto o número mais próximo do zero, maior esse número, do lado negativo. Do lado positivo, enquanto mais distante do zero, maior esse número. Então agora observe aqui o seguinte, eu tenho 3 sétimos e 5 sétimos. Eu vou observar o seguinte, para me saber quem é maior. Eu vou observar que eu tenho denominadores iguais. Então ambos, esse 1 inteiro já foi dividido em 7 partes. Agora eu vou ver o que considera. Então quem é maior? 3 ou 5? 3 é menor que 5. Então quem é maior, eu vou ter uma maior quantidade considerada, 5 sétimos. Isso é uma comparação de números. Então você vai observar os sinais e quem estiver na frente dele. Por exemplo, eu tenho aqui 5 meios. 5 meios é maior ou é menor do que 2 terços? 5 meios é menor que 2 terços. Por quê? Eu tenho menos 5 na frente aqui, tá? Então eu posso dizer também que 2 terços já é maior que menos 5 meios. Tá? Porque ele está na frente. Então quando está na frente a posição do sinal muda. Então eu tenho 5 meio é menor e 2 terços é maior que menos 5 meio. Então toda vez que eu tiver uma representação de fração é assim. Se eu tiver, por exemplo, menos 1 terço e menos 11 terços. Lembra aquela parte, ó, o denominador é igual, porém, eu iria, pela explicação que eu acabei de passar para vocês, eu ia dizer que 11 era maior, né? Mas não, vocês vão lembrar que aquilo é negativo, enquanto então, o 1 está mais próximo do zero do que o 11. Então, o 1 é maior que o 11. Então, menos 1 terço é maior que menos 11 terços. Por quê? Porque como ele é negativo, enquanto mais longe do zero, menor esse número fica. Então, olha só, o 1 está desse tamanhozão, está pertinho do zero. E o 11 já diminuiu porque está longe do zero. Então, vamos para o próximo exemplo. Dá uma pausa para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o renascimento, tá? Ou seja, números racionais, a vida e a matemática, certo?
O Renascimento foi uma época de grande desenvolvimento para a matemática. Depois da formação dos conjuntos dos números inteiros, houve a necessidade da sua ampliação. E aí então surgiram o conjunto dos números racionais. Mas vamos falar sobre razão. A razão entre dois números positivos, A e B, é o quociente do primeiro número dividido pelo segundo. Ou seja, é a razão entre dois números. Se eu pego 2 sobre 2, eu vou ter o primeiro dividido pelo segundo. No caso, minha razão será 1. Se eu tiver 4 sobre 2, ou 4 meios, é a divisão do primeiro pelo segundo. Então, eu vou ter, minha razão vai ser 2. Tá? Então, feito isso, vamos para o exemplo. Olha só. Um professor, após a sua aula sobre números racionais, solicitou aos alunos que escrevesse quais eram as formas em que a razão entre números 7 e 2, ou a razão de 7 para 2, poderia ser expressa. Então ele queria saber como era que ele poderia se expressar matematicamente. Então o que aconteceu? De 7 para 2. Então eu tenho de 7 sobre 2. De 7 para 2. Então qual seria a razão entre 7 e 2? Aí você vai fazer o quê? A divisão de 7 por 2. Então eu posso fazer nesse formato aqui 7 para 2. 7 por 2 dá 3, sobra 1. 1 não pode ser dividido por 2, acrescento 0 no dividendo e vírgula no quociente. Fica 10 por 2 dá 5. Então a razão é de 3,5. Então toda vez que te perguntarem sobre razão, você vai lembrar, razão não é nada mais do que o resultado de uma divisão entre o numerador pelo denominador. Então, falando bem claro, é exatamente isso. Vamos ao próximo. Bem, agora nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, tá? A fração representa uma razão entre duas grandezas. A fração representa uma razão entre duas grandezas. Isto é, uma comparação entre medidas do mesmo tipo. Assim, com os números racionais, podemos medir e resolver problemas de proporcionalidade, porcentagem e probabilidade, certo? Por exemplo, são números, por exemplo, os números racionais. Os números inteiros podem ser inscritos na forma de fração, como por exemplo, menos 16 pode ser escrito assim, menos 16, ou menos 16 sobre 1, na forma de fração. Pode também ser escrito na forma de números decimais, exato, como por exemplo, 0,05. Pode também ser expresso ou na forma fracionária, que é 5 sobre 100. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Se eu tiver duas casas decimais após a vírgula, é por 100. Uma casa decimal após a vírgula, por 10. 3 casas decimais após a vírgula, dividido por 1000. E pode ser escrito também na forma de uma dízima periódica, que é, no caso, 0,3333. No caso, 0,333. Que pode ser escrito também nessa forma, ou 1 sobre 3, 1/3. Então, isso são exemplos de números de proporcionalidades, tá? Agora vamos para o próximo exemplo. Numa pizzaria,
Um grupo pediu uma pizza que custava R$ 40. Na hora de pagar a conta, cada um pagaria um valor proporcional ao que consumiu, ou seja, o que comeu. Marcos comeu uma fatia, que era correspondente a 25% da pizza. Quanto Marcos irá pagar? É bem fácil, né? Então, vamos lá para a resolução. Então, no caso, a pizza custa R$ 40. Então, eu coloco o valor da pizza. R$ 40. Tá? E aí, Marcos comeu 25%. Então, 25% é igual a mesma coisa do que 25 sobre 100. Ou, se eu transformar em um número, se eu reduzir, no caso, se eu simplificar, eu vou ter 1/4. Ou seja, ele comeu 1/4 da pizza. Então, como eu vou calcular agora? Então, eu vou pegar o quê? 40, dividir, para mim obter a quantidade que ele pagou. Então, eu tenho aqui, ó, 40 de 1/4. Daquela forma que eu já expliquei para vocês lá no comecinho, 40 de 1/4. Então eu vou só simplificar aqui, ó. 40 igual a 1/4. Vou multiplicar. 40 vezes 1, 40 sobre 4. Se eu dividir, eu vou ter a razão. 40 por 4 é igual a 10. Então, Marcos pagou R$ 10 por esse pedaço de pizza. Então, ele pagou o que ele consumiu, tá? Então, nós vamos para o próximo. Bem, agora eu tenho um desafio aqui para vocês, tá? Dois irmãos, partindo da origem combinada, combinaram caminhar em linha reta, porém em sentidos contrários, tá? Em sentidos contrários. Em sentidos opostos, que é da mesma coisa. Opostos, contrários, da mesma coisa. Um para a direita e outro para a esquerda, como mostra aqui, tá? Então, o que aconteceu? Ele quer saber a distância que um deles percorreu da origem do ponto A, tá? Que foi de 67,25 metros. 67,25 metros. Sabe-se que a distância do ponto A ao ponto B corresponde a 7/5. Corresponde a 7/5 dessa distância. Então a pergunta é: qual é a distância entre o ponto 0 ao ponto B? Certo? Então, para nós calcularmos, isso aqui é bem simples. Nós vamos fazer o seguinte: vou só reorganizar. Então, a distância aqui, já vou reorganizar para nós podermos calcular. Então, B é igual a 7/5, que é a distância. De quem? De 67,25. De 67,25. Então, o caminho é mais fácil, né? Para vocês calcular. Então, eu vou lá, ó. 7/5 vezes 67,25. Que isso corresponde a quanto? Se eu multiplicar aqui, isso eu vou ter quem? 94,15 metros, tá?
Mas a pergunta é bem simples. A distância entre o ponto A, ou no caso, a distância entre o ponto B e o zero. Então eu vou pegar esse valor, 97 menos 67. 94 menos 67. Então eu vou ter quem? 94,15 menos 67,25. Que vai ser igual a quanto? A 26,9. Ou 26,90 metros. Então eles percorreram a distância de 26, a distância entre o ponto B e o ponto 0 é de 26 metros, 90 centímetros. Então, ficamos por aqui e até a próxima.